Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém, Senhor. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, Senhor, essa tarde, Senhor, nós queremos nos voltar ainda a Ti, Senhor. Nós, Senhor. E mostrar o que Tu queres dizer a nós essa tarde, nesse capítulo de 2 Coríntios, Senhor. Senhor, nós Te louvamos, Senhor, pelo que Tu és, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor, pelo Teu plano eterno, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor quis nos reconciliar consigo. Jesus é o Senhor. Amém, santos? Boa tarde. Esse capítulo 5, eu considero um dos capítulos mais importantes de 2 Coríntios. Ele fala a respeito de como devemos conhecer Cristo. Não conhecer e ouvir falar, mas de viver com Ele. Isso está no versículo 15, né? Que ele diz que viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Então não é ouvir falar de Cristo, não é falar de Cristo, é viver por Cristo. O capítulo começa assim, irmãos. Vamos ler primeiro o nosso texto básico, que são os versículos 14 e 15. Diz assim: Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O capítulo 5, irmãos, ele começa com uma referência ao capítulo anterior. Embora a nossa versão atualizada comece dizendo: sabemos que se nossa casa terrestre, desse tabernáculo se desfizer, mas no grego em que foi escrito isso aqui, fala porque sabemos. Tem um advérbio. Tem um advérbio aí que liga esse texto do capítulo 5 com o fim do capítulo 4. O que fala no capítulo 4? Capítulo 4, no versículo 16, mostra dois homens. O nosso homem exterior e o nosso homem interior. Nosso homem exterior, irmãos, é esse que é visto. Refere-se ao nosso corpo e refere-se também à nossa alma, que costumeiramente no homem caído, ela se expressa através de seu corpo. Deus criou o homem com corpo, alma e espírito para que o espírito se expressasse através de sua alma. Entretanto, o homem caiu, a alma foi contaminada, o espírito ficou amortecido, essa alma se tornou inimiga de Deus e hoje ela se expressa pelo nosso corpo. Tanto é que você quer saber o que é que alguém está pensando? Olhe essa região aqui. Chama-se a região periorbitária, essa região aqui em torno dos olhos. É o índex. Quando você olha, você percebe que a pessoa está sentindo a seu respeito. Então, olha só, fala aqui, porque é do homem exterior, que são esses, e o nosso homem interior, que é o nosso espírito. E diz aqui também, irmãos, que mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, olha, alguns aqui no grupo me conheceram mais novo ainda. Há um irmão que não reúne mais conosco, que o irmão me conhece de infância. O esposo de uma das irmãs, que é conhecido de todos também, é amigo meu de infância. Ele me conheceu garoto ainda, correndo na rua, descalço na Rua da Cerâmica. Hoje eu já sou ancião, com quase 66 anos. Então, esse homem exterior aqui, irmão, vai se corromper. Mas o meu homem interior, ele tem que estar sendo renovado de dia a dia. Não é o que eu ganhei do Senhor, quando eu criei no Senhor, lá naquele dia, quando eu tinha 14 anos de idade. Ou quando eu fui batizado lá no Rio de Janeiro, na IBC. Não, irmãos. O meu homem interior, o meu espírito deve a cada dia estar se renovando. E essa renovação, irmãos, interessante. O versículo 17 fala de leve e momentânea tribulação. Situações de tribulação. Não tem um de nós que não esteja passando por isso. E alguns tribulação pesada, a ponto de querer desistir de tudo e de todos. Mas essa tribulação, a Bíblia diz que é leve e momentânea. E essa tribulação, irmão, produz em nós eterno peso de glória. Como é que essa tribulação vai... Como é que o sofrimento, a tribulação vai produzir em mim eterno peso de glória? Isso está em Romanos, capítulo 5. Nos versículos de 3 a 5. Diz assim, Romanos 5, do 3 a 5.
E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Por quê? Sabendo que a tribulação produz perseverança. Se eu estou atribulado, eu devo perseverar no Senhor, irmãos. Às vezes nós temos naquela hora. Paulo se sentiu assim no começo da Epístola 2 Coríntios. Ele diz, chegamos a desistir da própria vida. O que é que você faz? Você vai lá, se prostra na presença do Senhor e clama, Senhor, Tu és o Deus da ressurreição. Senhor, Tu és o Deus que ressuscita os mortos, Senhor. Tu és o Deus, Senhor, que é a própria pedra de onde jorra água para matar minha sede, Senhor. Aí, olha a perseverança. A perseverança traz a experiência. Que experiência é essa? A experiência é com Cristo. Já essa experiência com Cristo vai me trazer esperança, porque a esperança é Cristo em mim. E a esperança não confunde ninguém, irmãos, porque o amor de Deus, o Espírito Santo, que nos foi outorgado. E alguns irmãos aqui sabem que fizeram curso de Direito. Outorga é a entrega de um diploma legal por uma autoridade superior. Então, por exemplo, Constituição outorgada. A nossa 1823, a Constituição Imperial foi outorgada. Sua Majestade, o Imperador Dom Pedro I, escreveu, com auxílio de José Bonifácio, a nossa Constituição e outorgou, ou seja, entregou. Ele disse, essa aqui é a lei maior do Brasil. Então, esse Espírito Santo, o Pai nos outorgou. Nós não pedimos, nós só invocamos o nome do Senhor e o Espírito nos foi dado. E ela produz em nós as tribulações, voltando para 2 Coríntios 4, ela produz em nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Fala da tribulação que é leve, mas tem um peso. Fala de momentânea tribulação e tem um peso de glória, acima de toda comparação. E como que produz isso, irmão? Olha, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, nas coisas que são eternas. Porque nós sabemos, aí nós entramos no capítulo 5, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo, esse meu corpo aqui, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, nos céus. O Senhor, irmãos, ele vai transformar o nosso corpo no corpo glorioso, no corpo igual dele. Por isso que por isso que é eterno, por isso que está nos céus. E por isso, neste tabernáculo, ou seja, nesse corpo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Agora, irmãos, eu preciso me examinar nessa hora, né? Eu estou realmente só gemendo ou estou aspirando pelo dia da minha transformação, o dia da minha glorificação? Só gemer não vai me levar a canto nenhum, mas quando eu aspiro por ser revestido da habitação celestial, irmãos, eu cresço em vida, eu sou edificado com os irmãos. Se, todavia, formos encontrados vestidos de luz, ou seja, os apóstolos estavam ansiosos de ser arrebatados, ter o corpo transformado em... Eu lembro como se fosse hoje, que sempre, em toda conferência, irmão Dom que citava uma coisa. Ele dizia que ele anelava ser arrebatado, está vivo ainda na volta do Senhor. O versículo 4 ele diz, pois na verdade, nós os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados. Não por querermos ser despidos, essa deve ser a nossa expressão, esse deve ser o nosso desejo, irmão. Não querer ser despido desse corpo, mas ser revestidos, para que esse corpo mortal seja absorvido pela vida. A vida aqui é a vida eterna, é a vida Zoé, a vida divina. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o Espírito. Irmão, de novo a palavra outorgar. E o que é um penhor, né? No espanhol, arras. Um penhor ou arras, que também é uma palavra que tem no nosso idioma antigo, é quando você recebe algo em antecipação por um valor maior. Você recebe o penhor do Espírito para você ter
para você estar convicto de que realmente o Senhor vai fazer aquilo. Ele nos dá o Espírito, irmãos, para duas finalidades. A primeira é nós termos poder para fazer a obra do Senhor, poder para a pregação do Evangelho. E a segunda finalidade, irmãos, talvez seja tão importante quanto, é nós termos uma prova, um antegozo do reino do Senhor, um antegozo das coisas vindouras, para aí nós corrermos com Paulo, para nós não sermos infiéis a essa visão, para nós prosseguirmos e sermos achados fiéis o tempo todo, assim como Paulo foi achado. Então Deus nos preparou para isso, irmão. Deus, na realidade, Ele quer que nós sejamos transformados ainda em vida. Qual é o meu desejo? Eu volto a repetir, irmãos, eu sempre ouvia nosso saudoso irmão, toda a conferência ele falava isso, que ele anelava estar vivo ainda na volta do Senhor. Então, por isso, irmãos, olha aqui, temos, portanto, sempre bom ânimo. Ânimo, essa palavra veio para o nosso idioma através do espanhol. Ela significa alma, vem de ânima. Bom ânimo, eu tenho uma alma boa, uma alma que é recheada do Senhor, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. No grego, irmão, significa nós estamos como que em terra alheia. Nós estamos como que não estamos em nossa terra. Nós não estamos em nossa pátria, né? Nós estamos num elemento estranho. Um hino muito rico que fala que da linda pátria estou bem longe. Enquanto nós estamos nesse corpo, nós estamos longe, estamos ausentes do Senhor fisicamente. E aqui vem o mais importante, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Infelizmente, irmãos, hoje no cristianismo, a fé é de grande, imensa maioria dos nossos irmãos, nossos queridos irmãos, salvos, sim, chamados, mas eles ficam procurando milagres, sinais. O tempo todo eles querem ver algo à frente deles. E por fé, não pelo que vemos. Quando nós andamos pelo que vemos, irmãos, nós somos como nosso pai Abraão. Nós fazemos as coisas na base do certo ou do errado, e com isso, nós perdemos a presença do Senhor. Abraão, você vê que quando ele aceitou o conselho da esposa dele, que à luz da legislação da época, o conselho da Sara era correto, era legal, era a coisa que ela tinha que fazer. Dar uma escrava para o marido ter um filho, já que ela não podia ser mãe. Mas não era isso que Deus queria. E o versículo diz que Abraão tinha 86 anos de idade, quando o menino nasceu, e o versículo 89, eu sou o poderoso todo suficiente. Por que Deus estava dizendo que era poderoso? Porque Abraão antes não tinha achado que era. Por que Deus disse que é o todo suficiente? Porque Abraão quis resolver por si mesmo. Aí Deus disse, anda na minha presença e ser perfeito. Irmãos, nós que somos pais, nós vamos dizer para o nosso filho, me obedeça se ele é um menino que obedece? De maneira nenhuma. Se o Senhor disse, anda na minha presença, é porque Abraão não tinha andado. Se o Senhor disse ser perfeito, é porque ele não tinha sido perfeito, irmãos. Então, 13 anos sem Abraão ter aquele desfrute da presença do Senhor. Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, irmãos. Abraão aprendeu a andar por fé, em plena confiança. Andar por fé e não pelo que ele via. Então, irmãos, que essas nossas tribulações, que a tribulação que todos nós, eu estou passando, cada um de nós está passando, sirva para nós andarmos não pelo que nós estamos vendo, irmãos. Quando nós olhamos assim, nós vemos um cônjuge, uma cônjuge nos perturbando a vida. Quando nós olhamos assim, vemos um filho que não nos dá gosto. Quando nós olhamos, vemos um chefe que é um carrasco. Vemos alguém que está um vizinho que atrapalha. Mas quando andamos por fé, irmãos, vejam o versículo 8. Entretanto, estamos em plena confiança,
preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Sabe, o desejo dos apóstolos era tão grande pelo Senhor que eles preferiam isso. O 9, é por isso que também nos esforçamos, quer presente para ausentes, para lhe sermos agradáveis. Irmãos, eu estou vivendo para agradar o Senhor? É a minha vida essa, agradar o Senhor? Ele diz no 10, começa com a palavra porque, de novo um advérbio de ligação, né? Um advérbio de continuidade que mostra que algo vai acontecer por causa do anterior. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Esse corpo aqui, irmãos, esse tabernáculo, o Senhor nos deu para que nós o servíssemos, nós o desgastássemos na obra do Senhor, fazendo aquilo que é da vontade do Senhor, não o desejo da carne, mas... E assim, prosseguindo a leitura, e assim conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens, e somos cabalmente conhecidos por Deus. Disse que rasgai os vossos corações, não as vossas vestes. Rasgar a veste de pesar. Eu posso estar com aparência de pesar. Eu posso estar com aparência de... Mas Deus conhece cabalmente o meu coração. Deus conhece cabalmente o que está no meu coração. Então, sabendo disso, irmão, nós temos que estar persuadindo os homens. E esperamos que também a vossa consciência nos reconheça. Paulo está dizendo, irmãos, eu gerei vocês para Cristo. Vocês sabem o tempo que eu gastei aí. É como se Paulo estivesse dizendo, sabe o tempo que eu gastei procurando que vocês fossem... O tempo que eu tive em temor e tremor, o tempo que eu tive dando exemplo para vocês. E ele diz ainda, porque não precisa. Olha só, irmãos, né? Precisa recomendar o teu próprio pai? Ninguém precisa chegar para mim e dizer quem foi o irmão João de Castro. Não precisa dizer. Eu sei. Não precisa recomendar. Então ele diz, ele era como um pai para os coríntios. Não nos recomendamos novamente a vós outros. Pelo contrário, nós estamos dando ensejo, estamos dando oportunidade a vocês de vocês se gloriarem por nossa coisa. Ele está dizendo assim, olha, vocês, eu estou dando a oportunidade para vocês dizerem, ó, Paulo me gerou para Cristo. Para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração, irmãos. A nossa glória, irmão, não está na aparência. A aparência pode ser uma, mas o Senhor conhece o nosso coração. E nós estamos aqui para agradar ao Senhor, irmãos. Diz porque se enlouquecemos é para Deus e se conservamos juízo é para vocês. Às vezes a gente vê o irmão está como louco, está como nécio, mas ele está fazendo aquilo para o Senhor. Se é para o Senhor, amém. E aí ele continua, irmãos, versículos 14 e 15 que são, assim, eu considero que são o centro, porque todo mais desse capítulo, inclusive o Ministério da Reconciliação, vem desses dois versículos aqui. Pois o amor de Cristo nos constrange. O que é constranger? A palavra grega é colocar a pessoa num lugar apertado, estreito, que ela não possa se mover. É como colocar a pessoa dentro de um corredor estreito, que a pessoa só possa ir um corredor de paredes de pedra, onde a pessoa só possa seguir numa direção. Que a pessoa não tenha mais liberdade. Então o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Ou seja, cada um dos apóstolos, cada um de nós, os apóstolos julgavam isso. Eles analisavam, eles raciocinavam a respeito disso. Usavam o seu entendimento para raciocinar o que deveriam fazer. Olha, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. O que significa isso, irmãos? Romanos nos explica que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Deus tinha que fazer alguma coisa a respeito disso. Isso pode apagar a mancha do pecado. Então, o filho
em semelhança de pecado, mas sem o pecado em si. E no pecado, irmãos, naquela aparência de carne pecadora, naquela aparência de carne pecaminosa, ele foi à cruz. E na cruz, irmãos, foi morto o corpo do pecado. Por isso que aqui diz, um morreu por todos. Ele morreu por cada um de nós. Logo todos morreram naquela cruz, irmãos. Todos nós fomos mortos por pecado. Agora, na minha experiência prática, eu tomo a cruz alegremente? Ou eu fico resmungando, estrilando e pulando? Irmãos, quando nós tomamos a cruz, nós estamos morrendo com Cristo. E o versículo 15 diz, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Essa palavra ressuscitou é a chave, irmão. Ele morreu por mim, por você, por cada um dos que creram nele. Aliás, ele morreu por todos. Mas quando ele ressuscitou, irmãos, até aí, o pecado estava pago, mas a inimizade com Deus ainda estava certa ainda. Ainda havia inimizade entre nós e Deus. O Senhor morreu, pagou meu pecado, mas a inimizade ainda estava presente. Agora o Senhor ressuscitou. E 1:3 fala, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou, ou seja, tornou a nos gerar para uma nova e viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aquela ressurreição tornou a me eu que não era mais. Eu que tinha perdido minha posição. Eu que tinha perdido o desfrute, a glória, o sustento, a guarda de Deus. Eu tinha perdido tudo isso. Quando o Senhor ressuscitou, irmãos, ele me gerou de novo com ele. Para aquele, olha. Ou viver por aquele. Irmão, nós não somos mais de nós mesmos, irmãos. Nós não temos mais o direito de vivermos por nós mesmos. Um morreu por nós. Ele morreu por nós. Para agora, nós não vivemos a nossa vida natural, e sim vivermos por intermédio da vida dele. Deus, irmão, não está muito preocupado que eu faça coisas para ele. Eu posso fazer tudo para Deus e depois ele chegar e dizer, não te conheço. Deus está me chamando, irmãos, para eu viver por ele, na vida dele. Eu posso até não fazer nada. Os queridíssimos, irmão, que estão paraplégicos. Não podem fazer nada. Mas eles estão recheados da vida de Deus. Eu lembro que Paulo que o irmão era paraplégico. E todos que conheceram o irmão davam testemunho de quanto aquele irmão vivia por Cristo. Ele não podia sair do leito dele, mas ele vivia por Cristo, vivia para Cristo. Então, irmãos, esse é o nosso viver. Esse viver da vida de ressurreição. É esse viver que vence a morte. Se você vê a morte lhe alcançando, prostre diante do Senhor. E louve o Senhor, Senhor, amém, pela cruz, Senhor. Experimenta, irmão. Quando nós experimentamos isso, irmão, nós somos transferidos de esfera. Por isso, quando 16 fala assim, que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Irmão, não tente conhecer seu cônjuge pela carne, não. Não tente conhecer seu filho, sua filha, o irmão da igreja, o seu vizinho pela carne, não. Não tente conhecer. O próprio Cristo, Paulo diz, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Porque o Senhor ressuscitado, irmãos, é totalmente diferente. Você vê que aqueles dois estavam fugindo para Maús, o Senhor do lado deles, irmão, olha, como dizia o pessoal a turma meio maluca da minha geração, né? Um papo muito cabeça, e eles disseram, mas você está andando onde? Que você não sabe o que aconteceu em Jerusalém. Que Jesus o Nazareno, aquele homem aprovado por Deus, Jesus o Nazareno estava ali, irmãos, aprovado por Deus, ressuscitado, e eles não o conheceram. A Maria Madalena, alguém tão íntima do Senhor, ela voltou-se pensando que era o jardineiro.
Mas graças ao Senhor, irmãos, que quando estamos nessa situação, de até Cristo nós queremos ver segundo a carne, ele vem e nos fala docemente como ele falou a Maria. Miriam. Quando ela ouviu a voz dela em hebraico, ela conheceu quem era. Irmãos, o Senhor da mesma maneira, irmãos, o Senhor, ele deu uma advertência aos discípulos quando ele falou sobre Jerusalém. Da visitação do Senhor. Nós passamos, às vezes, irmão, muito tempo sem olhar para o Senhor, sem ter comunhão íntima com Ele. Nós oramos, nós reunimos, nós participamos, nós servimos, mas estamos conhecendo o Senhor segundo a carne. Mas tem um momento que o Senhor não suporta mais aquilo e vem e nos visita. Irmão, nós precisamos conhecer a nossa visitação. Quando o Senhor vem nos visita, precisamos perceber e fazer como Maria, né? Ah, meu mestre. E ó, correr e abraçar. E assim que se alguém está em Cristo, é nova. A nossa tradução fala criatura. Na realidade seria nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Irmão, você sabe por quê? Vocês sabiam que quanto mais antigo é o casamento, mais os cônjuges têm problemas um com o outro? Devia ser o contrário, né? Por quê? Coisas antigas não passam. Coisas antigas. Nós não percebemos que as coisas antigas se fizeram novas em Cristo. Em Cristo, irmãos. Nova criação. Ficamos querendo que nosso cônjuge esqueça as coisas antigas e nós insistindo em fazer as mesmas coisas. Que aí não são mais antigas, são coisas novas. Vocês perceberam, irmãos? Nós temos que ter esse coração, irmãos, de estar renovando o nosso interior. Deixando de ser crianças, irmãos. Não é normal um filho de 20 anos agir como uma criança de 1 ano. Fazer, né, necessidades na roupa. Não é normal. Não é normal um filho de 30 anos de idade fazer isso. Não é normal. Então eu devo me examinar, irmãos. Eu estou em Cristo, eu devo viver a nova criação. A nova criação, irmão, as coisas velhas passaram. E Paulo começa a nos falar de onde vem tudo isso. Ora, tudo provém de Deus. Irmão, em mim mesmo eu sou incapaz de viver a nova criação. Eu sou incapaz de ser uma nova criatura. Eu sou incapaz de conhecer a Cristo, não segundo a carne. Mas isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Veja, irmão, aquilo que eu falei há pouco sobre a reconciliação. A morte de Cristo na cruz, o seu sangue, que tantas vezes aplicamos quando pecamos, resolveu o problema do pecado, mas não resolveu o problema da inimizade. Ele nos reconciliou por meio de Cristo na sua ressurreição. E essa ressurreição, e não só isso, nos deu o ministério da reconciliação. Agora, irmãos, a pergunta que não quer calar. Deus me incumbiu o ministério da reconciliação. Estou reconciliado com meu filho? Ou estou reconciliado com minha esposa? Ou estou relacionado com meu vizinho? Estou reconciliado com ele? O Senhor, irmão, nos deu um ministério. O ministro é alguém que conhece tudo. Há pouco nós tivemos o ministro da Justiça substituído. E o que eu ouvi a respeito do ministro da Justiça, o novo, é que ele é um expert no assunto, como o outro também o era. E é um cristão praticante, inclusive ele é pastor de um grupo cristão. Então é alguém que conhece o assunto para o qual lhe foi dado aquele ministério. Assim como eu creio que a ministra Damares está no ministério adequado para ela. Então, vejam bem, a ministra Tereza Cristina está no ministério, ela sabe tudo sobre a agricultura brasileira. Então, o Senhor nos deu esse ministério da reconciliação, irmãos. É para nós primeiro estarmos reconciliados. Para nós fazermos o círculo mais próximo de nós estar reconciliado conosco.
para assim, irmão, nós termos poder, para nós estarmos na mesma sintonia de onda, né? Lembram do que os irmãos falaram a nós sobre a diferença entre a luz e o laser? A luz, os fótons vão para todo lado. No laser, eles são colocados na mesma frequência de onda e assim eles têm potência. Então ele explica, o Senhor nos explica o que significa esse ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E nós, às vezes, irmão, ainda imputamos, lembramos as transgressões dos homens. Filipenses, irmão, tem uma palavra muito séria para nós. Filipenses, no capítulo 3. O apóstolo Paulo diz, capítulo 3 de Filipenses, versículo 13, capítulo 3, versículo 13. E a primeira parte do 14. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. Ele não tinha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Irmãos, imagine uma corrida. Imagine uma corrida de, digamos, uma maratona. A nossa vida é uma maratona. É dado o tiro de largada e o competidor fica olhando para trás. Será que ele vai conseguir avançar? Ele fica olhando para quem caiu atrás. Ele não vai conseguir avançar. Então, irmãos, o Senhor está nos chamando, olha só, o Senhor reconciliou consigo o mundo. Não imputou aos homens as suas transgressões. Não, o filho pagou a transgressão dele, acabou. Limpou a transgressão. Ou como diz o nosso hino, né? Para trás de si arlançou no mar. E nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Olha a exortação qual é. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Viu, meu irmão? Então, se nós somos embaixadores, um embaixador é alguém muito especial. Aqui na nossa nação, nós temos um instituto que forma os embaixadores. É o Instituto Rio Branco, né? É conhecido como a Casa de Rio Branco, que foi o nosso maior diplomata. Foi o que levou o Brasil à grandeza territorial que tem hoje, né? Confirmou toda a extensão, toda a fronteira brasileira. E o embaixador, quando é formado ali naquele instituto, ele dali sai e vai servir no Ministério de Relações Exteriores. Ele vai servir e vai aprendendo até um dia ele ser embaixador. E o embaixador, irmãos, é a mais alta autoridade de um país em outro país. O embaixador, ele fala pelo presidente ou pelo rei ou pelo imperador daquele outro país. O embaixador do Japão no Brasil, ele representa o imperador Akihito. O embaixador da Inglaterra aqui no Brasil, ele representa a Rainha Elizabeth II. O embaixador dos Estados Unidos, ele representa o presidente americano e o Congresso americano. Olha, nós somos embaixadores em nome de Cristo, irmãos. Nós somos as mais altas autoridades aqui nessa terra, irmão, de Deus. Para rogar aos homens que se reconciliem com Deus, irmãos. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Eu lembro que um dia um colega meu de trabalho, né? Quando ele me vendo sempre ali, orando, buscando o Senhor, né? Era um primeiro tenente, hoje é capitão reformado. Ele dizia que todo crente é um safado arrependido. E como era muito amigo, nós tínhamos muita intimidade, eu disse assim, tá bom, eu estou pedindo a Deus que eu quero ver ainda a tua vez. Olha só, irmão, nós somos feitos de justiça de Deus. Sim, ele tem toda razão quanto àquilo. A maioria realmente já foi um safado, mas é arrependido. Aí hoje, irmãos, quando os homens olham, de Deus sendo cumprida em nós. Cristo foi feito pecado para que nós fôssemos salvos e os seus embaixadores, fôssemos os seus porta-vozes, aqueles que falam pelo Senhor, dizendo, vem te reconciliar com Deus. Tem um reino para nós. E nós
Aqui, Paulo está falando dos apóstolos. Na qualidade de cooperadores com ele, nós, aqueles que cooperam com o Senhor. É o versículo 1 do capítulo 6, que faz parte aqui do texto. Também vos exortamos. Vós quem? Quem são esses vós? Os crentes da igreja em Corinto. Acontece, irmãos, que essa epístola aqui, embora tenha sido escrita a Corinto, ela é a continuação de 1 Coríntios. Nela, Paulo diz que é a igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos em toda a Caia. Ela não é só para aquela igreja daquela época, é para todos os santos. E ainda no capítulo 1, versículo 2 de 1 Coríntios, da primeira carta que ele escreveu, a continuação da primeira, ele está dizendo a quem ele escreve. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor deles e nosso. Então o Senhor está por nosso intermédio, irmão. De cada um de nós que coopera com o Senhor. Olha só, cooperadores com Ele. Nós não somos apenas cooperadores dele, somos cooperadores com Ele. O nosso serviço é feito nele, irmão, é com Ele. Não é só para Ele, é por Ele, com Ele e nele. Também vos exortamos, não recebais em vão a graça de Deus. A graça de Deus, irmão, um dia nos salvou. Mas não é só para eu cantar, dançar em torno do... Ficar cantando e dançando em torno do altar do holocausto. Aleluia, estou salvo, glória a Deus, estou salvo, aleluia. Não, irmão, o Senhor quer mais de nós. O Senhor quer que nós entremos no primeiro véu para servir o Senhor. E Ele quer que nós passemos além do segundo véu. O segundo véu, irmão, já está rasgado. Não precisa mais suspender, não. Não precisa mais o sangue do carneiro, não. O sangue do cordeiro já foi oferecido por nós. Lá 2000 anos atrás foi oferecido por nós. Agora o véu do tempo foi rasgado, nós podemos entrar livremente, irmãos. Então, não receber a graça de Deus, irmão, é não ficar só dançando em torno do holocausto, em torno do altar do holocausto. Tô salvo, aleluia, tô reunindo. Não tô cantando, tô louvando. Não, irmãos. É entrar para o serviço e entrar para o santo dos santos, para ter comunhão íntima com o Senhor, para assim estar o tempo todo qualificado. Olha, quando eu entro além do véu, quando eu saio, nós só atentamos para aquela questão da glória, né? Mas tem outra coisa também, ali tem uma urna. O incenso finamente moído. Aquele incenso é Cristo. A pessoa não só sai do santo dos santos, irmãos, com o brilho da glória, mas ele sai também com o perfume de Cristo, como fala aqui no capítulo 2, né? No capítulo 2, versículo 14 e 15, olha. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Então, irmãos, o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos mantenha, irmãos, né? Sendo aqueles que não recebem em vão a graça de Deus, irmãos. Aqueles que realmente são cooperadores com Ele. Aqueles que estão exercendo o ministério da reconciliação, irmão. O Senhor nos abençoe, né? Vamos terminar com a oração agora, irmão. Os irmãos pediram, tem 2 irmãos com quem eu servi lá em Fortaleza, né? E mais um terceiro irmão que já dormiu no Senhor, que também eu conhecia, né? Então vamos orar agora pelos nossos irmãos, né? Porque realmente o Senhor quer fazer algo, irmãos. Apesar dessa coisa ser natural, mas o Senhor quer algo nisso tudo. O Senhor vai agir. Isso, na realidade, é um alerta para nós que as coisas estão muito próximas do fim. Então vamos orar, irmão, por esses irmãos e para que o Senhor nos guarde na sua vida. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu falar, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que nos conduz a ti, Senhor, que nos torna, Senhor, que não nos deixa receber em vão tua graça, Senhor, que faz de nós teus ministros, teus embaixadores e teus cooperadores, Senhor. Senhor, nós pedimos pela irmã Fátima, Senhor, por aquele outro irmão que está doente em Fortaleza, Senhor, está tão ruim, Senhor. Senhor, pelos teus servos que estão nesse momento, Senhor, em UTI, Senhor. Pelos teus servos ali no Equador, Senhor. Mão sobre eles, Senhor. Senhor, ainda seja com a família dos irmãos de Fortaleza, Senhor, que partiram. Com a família daquele irmão lá de Roraima, Senhor.
com as famílias ali dos nossos irmãos ali no Equador, Senhor. Senhor, conforta esses corações, Senhor. Nos guarda em você, Senhor. Nós somos teus, Senhor. E nós queremos, Senhor, quer pela vida, quer pela morte, Senhor, te glorificar em nossos corpos, Senhor. Jesus é o Senhor. Amém, Santo. Jesus é o Senhor.